Certo. Se aproxime. Bem, nós estamos isolados de todos, exceto dos netos, que permaneceram isolados conosco. Estamos apenas tentando sobreviver a esse coronavírus. E enquanto isso, cuidamos das nossas hortas e ajudamos no acampamento dos nossos netos. Veja estes tomates aqui embaixo. Olha ali. Isso é tudo plantação orgânica. Tem um novo mirtilo que plantamos bem aqui. Certo, cá estamos. É isso que costumamos fazer. É o que fazemos nestes dias de coronavírus. Não há muito o que fazer, então estamos aqui fazendo uma festinha musical. Mas dentro de um minuto, eu irei compartilhar outras coisas contigo, ok? Ok, você me viu lá embaixo descarregando alguns livros do meu seminário. É isto aqui. Uma nova edição do livro de Deb sobre como tratar da substância negra cerebral através da neuroplasticidade. Este livro mostra como a ciência realmente confirmou aquilo que as escrituras ensinam, o que nos dá uma noção maior para entendermos a mente dos nossos filhos, como melhorar seu QI, como lidar com certos problemas. Enfim, este é um livro tremendamente valioso, extremamente valioso, escrito mediante uma extensa pesquisa. Houve muita pesquisa na produção deste livro, por isso o estamos descarregando hoje. E ainda tem outra remessa chegando mais tarde. Viu a gente na horta? Nós realmente gostamos das nossas hortas. A gente vai lá várias vezes durante o dia. Colhemos frutas, amarramos tomates, cortamos a grama, enfim, coisas do tipo. Nós plantamos nossa própria comida. As crianças estão por aqui. Nesta manhã, quando vieram tomar café conosco, eles trouxeram sua própria massa de panqueca. E Penélope, a menina da minha filha Xoxana, recheou a panqueca dela com alguns mirtilos frescos que ela colheu do nosso pé, além de algumas nozes. Enquanto eles comiam isso, eu comia meu tradicional 4 ovos com torradas de trigo. Certo. Vamos tentar responder a algumas importantes questões hoje. Estamos vivendo tempos trabalhosos. Quero dizer, eu estou por aqui há 75 anos e já vi alguns tempos difíceis. Eu vi a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, enfim, já vi de tudo. O movimento hippie, vários protestos, Martin Luther King. Eu estava em Memphis quando ele foi baleado, de modo que já vi alguns momentos difíceis. Mas nada como isso. Isso é diferente de tudo o que aconteceu na minha vida. As circunstâncias de agora terão um final muito triste. Acho que este país está indo longe demais para querer voltar depois. Não acho que haverá qualquer reversão. Temos dois lados agindo. Você tem o lado de Deus, que não consiste apenas em cristãos, mas também naqueles indiretamente ao lado de Deus, como Donald Trump. Temos pessoas do lado de Deus e pessoas do lado do diabo, que são aquelas a favor do aborto, violência na rua e coisas contrárias à Constituição e aos valores bíblicos. Portanto, há uma batalha, um conflito que está dividindo este país, de modo que um lado irá vencer e o outro perder. A única dúvida é se isso terminará em sangue. Acho que veremos algumas coisas terríveis em outubro, novembro e dezembro, talvez no próximo ano. Então você precisa se preparar. Pais que praticam homeschooling precisam se preparar. Temos uma escritura aqui. Quero que olhe 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos.
Já estamos nos últimos dias e em tempos trabalhosos. Acho que você já sabe disso. Acho que você sente isso. Vamos ler 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, portanto aqui indica quando, apostatarão alguns da fé. Ele não está falando de céticos aqui, e sim de cristãos e igrejas cristãs, dando ouvidos a espíritos enganadores. Vemos aqui que a apostasia da fé não é meramente intelectual, e sim que as pessoas seguem um espírito sedutor, e a doutrinas de demônios. São falsas doutrinas bíblicas que te afastam da fé. Veja que é por isso que tais espíritos são enganadores, pois as pessoas pensam que estão seguindo a fé, pensam que estão sendo guiados pelo Espírito Santo, mas na verdade estão seguindo o espírito errado. Por isso é muito importante você aparar sua doutrina bíblica, do contrário acabará seguindo o espírito errado. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Esses são os pregadores hipócritas que fazem sermões ensinando mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Ou seja, não são mais sensíveis a Deus e ao Espírito Santo. Agora vem algumas doutrinas características dos últimos dias. Proibindo o casamento. Quero nem comentar isso, mas obviamente se trata de um dos sinais do anticristo presentes na Igreja Católica Romana, dentre outros, que proíbe seus sacerdotes de casarem, e ordenando a abstinência dos alimentos. Uma das doutrinas características da Igreja dos últimos dias é a doutrina do vegetarianismo, que proíbe a ingestão de carne. Trata-se de uma doutrina de demônios que te coage a não comer carne, que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Portanto, haverá uma apostasia da fé. Aqui está outra passagem. 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de maneira alguma vos engane. Em outras palavras, existe a possibilidade de você ser enganado. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Vejo isso como a apostasia da fé. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Essa parte aqui já fala sobre o anticristo se manifestando, o que só ocorrerá após o arrebatamento da igreja. Contudo, a apostasia precede o anticristo. Estas profecias reveladas das Escrituras nos dizem que nos últimos dias não haverá um grande reavivamento. Os últimos dias serão de apostasia, de falsas doutrinas, de espíritos enganadores, de retirada da fé, de negação da palavra, e a palavra de Deus será transformada na Bíblia mais falsa já vista, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. A apostasia está em curso. Você viu nos últimos 15, 20 anos, especialmente nos últimos 55 anos, embora tenha afunilado nos últimos 20, o período de apostasia. Nunca houve tanta gente indo à igreja, levantando as mãos e dizendo aleluia. Mas enquanto eles cantam, estão caindo. Enquanto cantam louvores, caem. Enquanto elogiam Jesus com aleluia, estão se afastando da fé e seguindo o espírito errado. Em Mateus 24 é dito que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Trata-se de outra profecia para os últimos dias. E não é uma profecia de avivamento, e sim de que o amor de muitos esfriará. Sabia que o esfriamento não é um fenômeno climático repentino, e sim um processo lento? O coração vai esfriando, mais e mais e mais, até congelar. O amor de muitos esfriará. Agora, o que devemos fazer perante esta apostasia? O que devemos, cristãos, é fazer duas coisas: cuidar do lado físico e do lado espiritual. Algumas pessoas negligenciam o cuidado físico por serem muito espirituais. Há um ditado que diz que alguns são tão espirituais que não são bons na terra.
Provérbios 22:3 aborda essa preparação física. O prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. Portanto, o homem prudente observa a religião, a cultura, a política nacional. O homem prudente é um homem sábio, cuidadoso e sério que prevê. Ele olha, vê que algo vai acontecer e se esconde. Isso significa que ele se retira e cria um lugar para sobreviver nos tempos difíceis. Mas os simples passam e acabam pagando. Eu tenho amigos que são simples. Eles só querem saber de curtir a vida e não percebem quando tempos difíceis estão se aproximando deles. Resultado, acabam pagando. Mesmo que você seja cristão, se você deixar de prever o mal e se esconder, se preparar, você acabará pagando, pois quando as inundações vêm e cobrem a terra, quando inundações não literais cobrem a terra, se você não estiver na arca, se você não preparou sua provisão para um pouco mais de um ano e não se preparou para sobreviver, acabará pagando junto aos outros. Agora, veja esta passagem. Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. Portanto, quando Noé ouviu falar da iminente destruição da terra, ele sentiu medo. Há tantos cristãos por aí dizendo, eu não temo nada. Bem, é sensato ter medo. E, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé levou 120 anos para construir uma arca, onde pudesse colocar animais e armazenar os alimentos necessários para sobreviver durante o período de mais de um ano em que Deus trouxe julgamento sobre a terra. Agora, eu não estou dizendo que iremos passar pela grande tribulação. Mas se você olhar para a história, verá que houve muitas tribulações em diferentes sociedades. Para sobreviver a isso, é necessário prevenção. E vejo pelo menos mais uma tribulação a caminho, a menos que o Senhor volte antes. Gênesis 19:15. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Deus está prestes a destruir Sodoma aqui, e os anjos avisam a Ló o que ele tinha de fazer, fugir. Era para Ló ter ficado com medo, mas isso não aconteceu. Ele, porém, demorava-se. Sabia que isso é mais tentador do que qualquer coisa? Tá bom, depois eu vou. Já estou indo. Mais tarde eu faço isso. E aqueles homens lhe pegaram pela mão e pela mão de sua mulher e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Faça um estudo bíblico e procure por todas as vezes em que a palavra cidade é citada na Bíblia. Você ficará chocado com a conotação negativa que a palavra cidade tem ao longo da Bíblia. Só vemos menção positiva quando se trata da cidade santa, a Jerusalém Celestial. E aconteceu o quê? Tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Frequentemente na Bíblia encontramos pessoas fugindo para as montanhas. Por que montanhas? São pouco habitadas. Cidades geralmente não são locais remotos o bastante para fugir do que está por vir. Temos outra passagem aqui. São muitos versículos, mas eu só quero observar alguns trechos. 1 Reis 17:1. Elias, o tisbita, disse, vive o Senhor Deus de Israel, que nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Portanto, Deus avisou antecipadamente que haveria uma seca. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui e vai para o Oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Saiba que a primeira coisa que você precisará proteger é sua água. Eu não sobreviveria onde não houvesse água. Ou dependeria de outra pessoa, ou de eletricidade para obter água. Se Deus me mandasse morar no centro da cidade de Nova York hoje,
eu pegaria uma caixa d'água de 1000 litros e poria em algum quarto. Ou então, encheria uma piscina inflável, colocaria peróxido de hidrogênio nela, tamparia ela e armazenaria mais alguns galões de peróxido para purificá-la sempre que preciso. Aí sim eu teria água. Mas onde eu moro agora, tem 8 nascentes que alimentam o encanamento através da gravidade, chegando até as casas e edifícios da região. Então ele disse, e esconde-te junto no ribeiro... essa parte já foi. Que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. E no versículo 8, após o ribeiro secar, é dito, então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, e no versículo 9 diz, levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Durante esse difícil período de seca, lá estava aquela pobre mulher com seu filho. Ela só tinha ingredientes para fazer um pequeno pão, que era um pouco de azeite e um pouco de farinha, apenas isso. Tinha quase nada. Então o profeta Elias apareceu e ela reconheceu que ele era um homem de Deus. Em vez de pegar uma espingarda e botá-lo para correr, em vez de dizer, isso é meu, ela compartilhou seu restinho. Na verdade, ela lhe deu o pão. E ele disse, agora dê uma olhada. Então ela foi lá e viu que a botija e a panela estavam cheios de farinha e azeite novamente. E ela fez pão para ela e seu filho. Então logo constataram que a cada nova refeição, os ingredientes tornavam a aparecer. Deus continuou fornecendo alimento para eles. É algo que pode até acontecer, mas que não podemos contar muito. Procure antecipadamente armazenar seu azeite, que aliás é algo importante de se ter, e sua farinha. Agora, uma lição importante aqui é a seguinte. Como você deve saber, eu não sou o tipo de sobrevivencialista que pega uma arma, se isola do mundo e atira em quem chega perto da minha casa. Sou um sobrevivencialista que orienta outras pessoas, que ensina outras pessoas. E preparo elas não para ficarem estocando comida, e sim para que sejam capazes de criar comida, de plantar na floresta, no rio, no riacho, enfim, de cultivarem as sementes que têm à mão. Portanto, se você aparecesse na minha casa, eu te diria, tudo bem, pode armar uma barraca ali, pegar um machado e construir uma estrutura. Eu diria, tem um buraco bem ali, vá até ele e comece a arar. Então você trabalharia de 10 a 12 horas por dia, você, sua esposa e todos os seus filhos. Vocês plantariam sua comida, nós colheríamos, e você então teria algo para comer e água para beber. Não seria fácil, mas você sobreviveria. Para que o cristão seja capaz de ajudar outras pessoas em tempos de dificuldade, não pode haver egoísmo e isolamento. Prepare-se para sobreviver, você e sua família. E prepare-se para defender o que é seu, não só contra pessoas famintas, mas contra pessoas violentas. Não há por que compartilhar com gente assim. Não faz sentido dar conversa para pessoas violentas. Elas vêm até você trajadas para a violência. Então, devemos recebê-las como Jesus disse. O que não tem espada, compre-a. Compre uma arma de fogo, caso não tenha uma. Esteja preparado para se defender dos violentos. Quanto aos pobres e famintos, você deve ser solidário e tentar acalmá-los. Evitar briga. Mas se nada disso funcionar, o jeito é encerrar a conversa e dar graças a Deus por ensinar suas mãos para a guerra. Mateus 24:16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Isso se refere à grande tribulação. A menos que você seja judeu, não precisará lidar com isso, pois será arrebatado ou ficará em estado de cegueira. E também haverá alguns judeus que não aceitarão a Cristo. Mas esses aqui, ele manda que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Agora, isso não se aplica a nós, exceto o seu princípio básico. E esse princípio básico é:
Fugir rápido quando algo assim está para acontecer. Diz aqui que virão julgamentos sobre a terra, e o método de Deus para lidar com isso é você fugir sem voltar para buscar suas calças, largá-las e dirigir-se para as colinas. Por isso é dito aqui que eles devem fugir rumo às montanhas para sobreviver. Agora, Deus irá alimentar esses judeus, mas provavelmente não irá te alimentar, a menos que você saiba como fazer armadilhas, como, por exemplo, armadilha para peixe. Vamos à preparação espiritual. Falamos da preparação física, agora veremos a preparação espiritual. 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Entenderemos o que fazer espiritualmente quando entendermos o que há de errado espiritualmente. Os homens serão amantes de si mesmos. Certamente vivemos dias em que as pessoas amam a si mesmas. Quero dizer com isso que todas as diferentes indústrias dedicadas à vaidade de homens e mulheres são sobre homens amando a si mesmos. A autoestimulação sexual é amar a si mesmo. Avarentos, ou seja, gente olho grande. Presunçosos, orgulhosos, blasfemos. A mídia está cheia de blasfêmia. Desobedientes a pais e mães. Certamente, vivemos numa época em que as crianças estão cada vez mais desobedientes. Ingratos, isto é, gente sem gratidão. Profanos, sem afeto natural. É espantoso o número de filhos que estão sendo abusados sexualmente em nome do amor atualmente. Isso não é afeto natural. Relacionamentos incestuosos não são afeto natural. E irreconciliáveis, falsos acusadores. Se você conhece redes sociais, já deve ter visto cristãos levantando falsos testemunhos sobre outros cristãos. Mesmo que um cristão mereça, você não deve ofendê-lo nas redes sociais. Incontinentes, isto é, pessoas sem controle próprio. Cruéis, sem amor para com os bons. Vivemos numa época em que a mídia esquerdista e o Partido Democrata desprezam aqueles que são bons e louvam aqueles que são maus. Eles desprezam quem é bom. Traidores. Eles queimam a bandeira americana. São traidores, portanto. Obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tem cristão por aí que é mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade. Isso aqui não é sobre ímpios mundanos, e sim sobre falsos cristãos que têm aparência de piedade. É sobre pessoas que vão à igreja e se dizem nascidas de novo. Temos visto até transexuais dando glória a Deus por aí. Tem até um grupo LGBT cantando Amazing Grace por aí. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Alguns de vocês frequentam igrejas das quais deveriam se afastar. Afastem-se dessas multidões. Ok, aqui está outra passagem. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Eu sei o que me motiva. Jesus vai voltar e pode ser a qualquer minuto. Isso me motiva a me purificar, como também ele é puro. Que vergonhoso e humilhante seria ele voltar e te flagrar pecando, ele voltar e te flagrar em desobediência. Que humilhante. Se você tem essa esperança na segunda vinda, isso te purificará. Precisamos reavivar a expectativa da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, do arrebatamento de sua igreja, de modo que as pessoas se purifiquem a si mesmas. Sabe, você tem duas responsabilidades na vida. Primeiro, nascer de novo para ter uma vida espiritual. Segundo, estar pronto para o tribunal de Cristo. Isso exige uma vida inteira de preparação. Eu não acho que alguém já esteve 100% pronto, mas estar um pouco pronto é melhor do que nada.
Aqui está finalmente a preparação espiritual que precisamos ter nestes últimos dias. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Portanto, você precisa vestir a armadura de Deus por causa das ciladas do diabo. Isso quer dizer que ele não tem a testa tatuada com um 666. Ele vem até você através da mídia, através dos filmes, através dos pregadores, através de prodígios espirituais, não do Espírito Santo, e sim de outro Espírito. Enfim, ele vem até você de forma astuta. Ele chega até você tentando te fazer se sentir justo, se sentir auto-justificado, fazendo você condenar pecados e pecadores de maneira altiva, orgulhosa, cruel e sem amor. Você não faz ideia das formas como as ciladas do diabo aparecem em nosso caminho, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Pode até haver, num futuro próximo, um momento no qual você terá de lutar contra a carne e sangue, no caso de alguém que tente invadir sua casa. Mas aqui ele está falando de guerra espiritual, mas sim contra os principados. São forças espirituais celestes, contra as potestades. Esses são termos que eram usados. Pesquise depois sobre os principados e potestades. Tratam-se de forças espirituais. Contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Assim que você tiver um tempo, dê uma olhada no que Mel Gibson disse que Hollywood anda fazendo. Eles abusam de crianças, matam elas, bebem seu sangue e comem elas. E não é só Hollywood. Há um movimento mundial que faz isso. Pesquise depois. Existem coisas brutais ocorrendo por aí que são inacreditáveis. E há mais testemunhos sobre isso. Procure no YouTube. Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Há pessoas que adoram o diabo neste país. Existem muitos seres espirituais celestes, mas também lugares celestiais de onde os demônios controlam figuras políticas, personalidades de Hollywood e gente em posição de poder ao redor do mundo. Gente que produz grande imoralidade, blasfêmia, pedofilia, sodomia. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, não parte dela, e sim toda ela, para que possais resistir no dia mau. Isso aqui é um evento que está chegando e que você precisa ser capaz de enfrentar. Estai, pois, firmes. Aqui, ele manda que sejamos firmes como soldados, firmes como surfistas havaianos. Devemos nos preparar para resistir. Ele disse resistir. Resistir espiritualmente, como um guerreiro numa batalha. Estou aqui e não posso fazer de outro modo, disse Martinho Lutero. Mantenha seu posto, guarde o terreno de Deus, guarde a verdade. Portanto, resista, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Você precisa da verdade de Deus e vestir da couraça da justiça. Você precisa usar a justiça de Deus. Manifestando a justiça de Deus, protegerá a si mesmo. Você protegerá seu coração se for justo. Do contrário, seu coração fica vulnerável. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Em outras palavras, você precisa ser um evangelista. Precisa estar levando o Evangelho da Paz para este mundo. Não o Evangelho da violência, mas o Evangelho da paz, do amor, da paz que Deus concede aos que são seus. Tomando, sobretudo... isso aqui é interessante. Tomando, sobretudo, o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé. Tomai também o capacete da salvação. É ele que protege a parte vital que você precisa para ser salvo. Se não estiver salvo, você fica vulnerável. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esta aqui é a espada do Espírito. O Espírito Santo tem uma receita para refrear o pecado, derrotar o diabo enfrentando a natureza astuta dele e resistir às tentações da carne.
os poderes da palavra de Deus. Agora, nem tudo que se chama Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia King James, a King James versão autorizada é a palavra de Deus. Para aqueles que falam inglês, não existe outra versão, exceto aquelas que derivam da mesma fonte grega que ela. Não sendo essas, não são palavras de Deus. Então certifique-se de ter a verdadeira. Esteja armado com a verdadeira. E ele diz para tomarmos o escudo da fé, que apaga todos os dardos inflamados, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo. Algo importante que um soldado precisa fazer é manter a comunicação com seu pelotão ou esquadrão. E manter a comunicação com seus superiores. Do contrário, ele acabará isolado por aí, sendo capturado e morto. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Súplica é quando você clama pelo resgate de um amigo. É quando você fornece as coordenadas para que um amigo atacado pelo diabo seja socorrido. Aí você vai e invoca o poder celestial para ajudá-lo. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando. Isso é quando você fica acordado de prontidão, observando para ver se antecipa o próximo movimento do inimigo. Você vê o que o diabo está fazendo, você vê o que Deus está fazendo, então você se prepara, ajusta suas tropas e se defende com toda oração e súplica. E vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você tem que aguentar firme, perseverar. Não pode parar, não pode desistir. E suplicar é pleitear com Deus, falar em nome de outros cristãos, porém, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Não devemos ser cristãos solitários, bichos do mato. Porém, precisamos estar juntos de outros cristãos, unidos a eles espiritualmente e também de outras formas para o bem do reino de Deus e da própria humanidade. E vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, Paulo, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Precisamos orar pelos missionários e pelas pessoas que estão na linha de frente falando a verdade. Aqui está a lista completa. Precisamos ter a verdade de Deus, ter a justiça de Deus, levar o Evangelho às pessoas, pregando o tempo todo, usar o escudo da fé para bloquear os ataques de Satanás, ser salvos para mantermos a cabeça protegida, usar a espada da palavra de Deus para combatermos Satanás, orar sempre, vigiar o inimigo, suplicar pelos santos, orar pelos missionários. Esta é toda a armadura de Deus. Espiritualmente é isso que temos de fazer. É nos preparar para estes, que talvez sejam os últimos dias, e entrarmos no céu com um grande galardão. Deus elogiou a igreja de Filadélfia. Ele disse, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Portanto, guarde a palavra de Deus, guarde-a em seu coração, guarde-a em sua mente, mantenha ela diante de você. Não negue sua palavra, negando assim ao seu nome. Vigie, ore, use o escudo da fé, branda a espada do Espírito e vença. Ok. Isso é o que eu tinha na mente e no coração para compartilhar. Não me perguntaram sobre isso, mas é algo que eu vinha refletindo e alimentando. Algo que eu precisava de falar. Então é isso.